demorei um pouquinho, estava tendo um pouco de dificuldade com a internet, e lidando aqui com o celular, né? Kate já deve estar aqui com a gente, tem uma turma aqui. A Kate já chegou, o Thiago. Bacana, olha, estou vendo o Ricardo Lopes. Então, uma boa tarde. Eu vou só fazer uma... Deixa eu colocar a Kate aqui logo. Convidar, né? Kate, já te chamei. Não sei se tu viste. Pronto, Kate vai já entrar conosco. Boa tarde. Oi, Kate, obrigada. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho a proposta da live, né? Nós estamos abrindo a Semana Nacional de Museus, a 18ª Semana Nacional de Museus. E nós realizamos esse evento há muitos anos já, né? Desde que eu estou no Museu Amazônico. Mas fazemos isso sempre presencialmente, nos nossos salões, e essa é a primeira vez que nós estamos fazendo a Semana Nacional, e é você, Kate, quem inaugura esse bate-papo online na Semana Nacional. Nós estamos na abertura. Amanhã nós vamos ter outra live com o Ricardo Lopes, e no dia 20 com o Jonathan Xavier sobre o mundo TIC. Então, convido vocês a estarem conosco nessa semana, acompanhando esse bate-papo no Instagram, acompanhando o Facebook também, que nós estamos colocando Quem Somos Nós, que é uma série de vídeos pequenos em que os colegas do museu, as pessoas que trabalham, meus colegas lá, né, a equipe do museu, falam um pouquinho do que eles fazem em cada divisão. Nós acreditamos que o museu ele é uma entidade personalizada. Ele não é despersonalizado, ele é personalizada à medida que ele ganha voz, ele tem um espírito a partir de um trabalho de um coletivo de profissionais que fazem com que tudo aquilo aconteça, com que aquilo tenha significado. E o público também é muito importante para dar voz a esse museu e faz parte desse espírito. Então, muito obrigada, Kate Nunes, por nós estarmos aqui, continuando o nosso projeto de contação de história e no lançamento da Semana Nacional de Museus, que o tema, queria só falar a temática, que é Museus para a Igualdade e Diversidade. Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Eu acho que é bem apropriado no momento em que a gente, com o Covid-19, estamos vendo as discrepâncias sociais que fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis a essa pandemia. Alguns estão em casa, porque podem ficar em casa, e outros estão tendo que ir para a rua para continuar os serviços que permitem àqueles que estão se protegendo e protegendo a sociedade de um modo geral. Então, isso também tem a ver com as questões da igualdade e a diversidade. Nós estamos na rede, né? Os museus migraram para a internet, e a internet é um universo extremamente multicultural. Então, nós estamos lidando com pessoas do mundo todo. Hoje de manhã eu estava vendo as lives de museus em várias partes do mundo realizando essa festa, assim, né? A gente não tem muito o que festejar, mas a gente também não pode parar, e acho que uma das tarefas que a gente tem enquanto trabalhadores da cultura, do museu, é ter um diálogo com o nosso público para que eles continuem informados, para que eles não desanimem e continuem tendo esperança. Então, a contação de história, ela é, na minha perspectiva, no meu modo de compreender, ela é extremamente importante, porque a história mexe com o nosso emocional, trabalha com as nossas questões subjetivas e pode nos ajudar a encontrar saídas para a angústia, para as tristezas, para o susto, né? Então, acho que é uma forma lúdica da gente continuar. Então, muito obrigada, Kate, é com você agora. Obrigada, Carol. Então, primeiramente, boa tarde. Então, estamos no nosso segundo encontro
aqui pelo projeto, né, Carol, que era presencial e a gente conseguiu migrar. E aí, quando a Carol pegou, me enviou e disse, Kate, a temática é essa. Eu disse, caramba, o que eu vou fazer? Porque quando a gente está no presencial no museu, a gente consegue saber se o público vai ser infantil, se vão ser adolescentes, jovens ou adultos. Quando a gente vem para o espaço do Instagram, a gente não sabe quem está assistindo. Mas aí eu pensei, talvez, na característica do público do museu, né? Universitários, pesquisadores, professores, pessoas interessadas, né, na cultura. E aí talvez não tenha muita criança. E aí eu fui dar uma garimpada no meu acervo. E aí, Carol, hoje, né, por conta da abertura aí da Semana Nacional de Museus, é justamente porque é o Dia Internacional dos Museus. Eu sou bibliotecária. Livro que fala de biblioteca, eu tenho trilhões. Aí que fala de museu, eu disse, caramba, eu não tenho um livro que fala de museu. Mas aqui é só a título de informações para quem quiser procurar depois, tá? Então, um dos livros que eu tenho que fala de museu é A Bruxonilda Vai a Paris. Então, ele é um livro infantil. A Bruxonilda ela vai para um desfile de moda, né, onde ela quer concorrer com a fantasia dela e tudo mais. Só que o negócio não dá muito certo. Ela acaba entrando para se esconder no museu. E lá ela faz várias, né, toda atrapalhada naquele ambiente. Então, é o único livro que eu tenho, que me veio à memória, né, que tem assim, a imagem do museu. Se vocês aí souberem de obras, né, de literatura infantil, juvenil, que falem de museu, escrevam aqui pra gente, que é pra gente garimpar, né, Carol, e começar a fazer esse acervo, porque eu coleciono livros que falam de livros e que falam de bibliotecas. Agora eu vou começar também a ampliar para o museu. E aí a Carol traz essa temática da diversidade. O texto que eu vou ler para a gente hoje, ele vai conversar muito com nós que somos educadores, professores, pedagogos, que trabalhamos em escola, biblioteca, museu, no ambiente científico. A Dani aqui, Dani é uma amiga da Bahia, bibliotecária também, estava desde 2 horas da Bahia, né, esperando pela live. E aí a Dani conhece o livro, né? Eu sou, assim, encantada com a Bruxonilda, né? Eu me divirto muito com as obras dela. Mas então, né? E aí eu fui garimpar o que trazia da questão de diversidade. E aí, só a título de informação, eu vou passar alguns textos e depois vou para a nossa história. Esse daqui, gente, é O Cabelo de Lelê. É um livro muito bacana, eu gostava muito de trabalhar na escola, porque se tem, né, o bullying, a criança começa ali a implicar, chamar a outra de cabelo duro, disso, daquilo. Então, esse livro, ele é lindo. Conta a história da Lelê, que a princípio ela não aceitava o cabelo dela. E aí ela foi perguntar para a avó por que o cabelo dela era daquele jeito. Então a avó vem, retoma toda a história, contando um pouco da África, e ela passa a aceitar isso, né? E aí é bem legal, porque ele vai trazendo, depois que ela se apaixonou por esse cabelo, o que ela fazia com ele, né? Vários penteados, e assim, é um livro muito delicado. Eu amo de paixão trabalhar nessa questão da diversidade na escola com esse livro. E que ainda bem que tem a lei, né, Carol, que hoje torna obrigatório o ensino da história africana, né, e indígena nas escolas, porque a gente traz um pouco essa temática. E não só como a gente conhecia nos livros didáticos, que os negros vieram e eram escravos e tarará, mas trazendo também, né, a história onde os negros eles eram reis, né, trazendo uma África numa outra perspectiva. Então, eu acho que a escola ganhou muito, e eu falo assim por experiência de quando eu estava na escola, né, essa discriminação com a cultura afro ainda é muito grande. Então, acho que o nosso papel enquanto educadores, pessoas ligadas à educação, à cultura, é trabalhar isso, né, de forma muito positiva para diminuir essa questão, né? Eu queria comentar assim, às vezes as pessoas não têm nem consciência do seu preconceito e fazem coisas que não, sem pensar, assim, sem visualizar. E aí eu quero contar rapidinho uma situação que aconteceu lá no Museu Amazônia, alguns anos atrás, que nós realizamos várias sessões de contação de história, os contos clássicos da literatura, sabe? Foi bem interessante, um trabalho bonito. E no meio desse trabalho, só que a professora que organizou nessa perspectiva da inclusão. Então, discutir a questão da deficiência física, a questão das minorias.
E aí havia uma história que era a Bela e a Fera, só que foi adaptada, né? Então, a adaptação consistia em dizer que era um rei negro, que, aliás, era um rei que fez uma coisa assim ruim, autoritária, e porque ele teve uma má conduta, uma fada deu um castigo para ele e transformou ele em negro. Olha a gravidade, né? Claro que eles não apresentaram isso porque o texto veio antes para mim, eu vi, né? Mas era isso, então era a Bela e a Fera. E quem era a Fera, né? E daí eu tive que chamar toda a moçada e eu tive que conversar com eles e mostrar que por maior boa vontade que eles estivessem ali, levando aquela contação de história para promover uma discussão em torno dessa temática e dizer que a gente não deve ser preconceituoso, que a gente deve incluir, que, né? Enfim, mas eles próprios não enxergaram. Então, quando eu contei para eles e a história que eles me deram, eu disse, e agora, o que vocês acham? É castigo e tal? Ficaram surpresos. Então, a surpresa deles revelou essa coisa, esse desconhecimento do próprio preconceito. Sim, né? sim. Então, é isso que a gente fica pensando assim. É ensinado, né? Depois com as nossas relações, né? Primeiro familiar e depois da escola, a criança vem sendo ensinada a ser preconceituosa. Então, é um papel muito fundamental que a gente tem de, eu não vou usar a palavra lutar, mas proporcionar atividades, ações que tentem quebrar, amenizar essa situação o máximo possível. E aí, então, a diversidade, né? Ela vai ser aí bem ampla. E aí tem um outro livrinho aqui, ó, que é do Fernando Sabino, que é Os Bolos Fofos e os Finifinos. Não sei se vocês já leram, ele tem uma história maiorzinha. E aí ele vai, para encurtar a história, né, separar eles dois em dois mundos, o mundo dos magros e o mundo dos gordos. E aí o mundo dos gordos, eles têm horário certo para comer e tarará, e dos fininhos, dos magrelos, né, eles têm uma outra perspectiva. Então eles vivem separados. E o legal da história é o que acontece. Eles acabam travando uma guerra e se encontrando. E depois eles verem o quanto é bem melhor a questão da diversidade, o quanto a gente consegue produzir mais e melhor e coisas maravilhosas quando a gente aceita o outro, né? Então é um livro bem legal também, depois quem tiver a oportunidade de ler, fique à vontade. Esses eu só vou passar, nossa história eu vou já chegar lá. E aí a Carol trouxe a questão da mais voltado para o social, né? Quem tem acesso, quem não tem, o rico, o pobre. E aí tem aqui o Wallace e o João Vitor, que virou até minissérie na Globo, né? Que vai tratar a história de um menino rico e de um menino pobre. Então, trazendo mais para essa questão, né, social. Isso daqui também eu acho a história bem bacana, e essa é uma versão infanto-juvenil. Eu só vou passando aqui e já a gente chega na nossa história. Essa daqui as crianças se amarram também, né? Que é a Felicidade das Borboletas, que é a história de uma menina que ela é cega, mas mesmo assim ela dança balé, né? E aí ela vai retratando como aquele dia vai ser especial, que ela não pode ver, mas ela consegue ouvir, que a plateia tá cheia, né? E ela realiza esse grande sonho de dançar balé. Então é um livro. Eu queria comentar esse livro. O meu sobrinho de 2 aninhos, ainda não fez 2 anos, tem 1 ano e 8 meses. Nós temos esse livro aqui em casa. Então, quando ele chega, ele já tem por hábito pedir a leitura. Eu brinco, vamos fazer a leitura, e ele vem, né? E ele ama esse livro da borboleta. Eu não leio assim o texto, né? Porque ele é muito pequenininho, então eu mostro as imagens, eu digo como ela dança, né? Ele ama esse livro. As crianças muito pequenas, elas também adoram, né? Olha o Merleno. Oi, amigo. Lá será. Mirleno, a dica de bibliotecária, que é a Erlane, ela disse, né, que é um livro que ela ama também. Mirleno é uma satisfação pela Kim, querido. Mirleno é meu bibliotecário. O Mirleno é bibliotecário também. E aí, Carol, você trouxe um ponto bem legal, que foi a questão de que às vezes a gente promove esses discursos racistas e tudo mais inconsciente, né?
E quando a criança, às vezes, ela não tem esse discernimento na escola, e muitas vezes ela tem essa dificuldade de aceitar, eu vou usar aqui o nome de diferença, mas a gente sabe que são as suas particularidades, né? E aí tem um livro que eu trabalho muito com adolescente também, que é A Largatixa que Virou Jacaré. Gente, é um livro muito engraçado, porque é uma largatixa e o sonho dela era ser jacaré, né? Ela tinha pôster de jacaré, tudo, porque ela não aceitava ser uma largatixa, frágil e tudo mais. Ela queria porque queria ser um jacaré. E um dia ela encontra um doutor que faz cirurgia plástica, né? O doutor Sapão, e vai pra lá e vira um jacaré. Mano, ela é esticada. Agora pensa, né? Uma largatixa já pequenininha, ela é esticada para virar um jacaré. E nisso, ela vira uma coisa muito horrorosa. E os animais começam a fazer bullying com ela, né? Que jacaré que nada, até uma largatixa espichada com uma dentadura e não sei o que lá. E aí depois ela passa a aceitar, né? Que ela não nasceu para ser jacaré, e sim largatixa. E aí reconhece os seus, isso é muito bacana. Quando eu trabalho esse livro com adolescentes, tu precisa ver a interação deles, né? De aceitar o que eu sou, menina, e não sei o que lá. É muito bacana, é um livro que eu gosto muito também. E aí tem alguns outros, né, Carol? A Menina Bonita tá do Laço de Fita, também é muito conhecido, né? Da menina pretinha e do seu coelho. Então pode também, é outra dica para ser trabalhada. Recentemente tem um aí que é o Extraordinário. Ele é mais compridinho, né? Ele é infanto-juvenil e ele é um livro que também traz uma reflexão muito bacana. Eu gostei muito dele, porque esse menino que ele passa na escola por ter nascido com uma deficiência, né? Virou até filme também. Então, uma outra dica que eu dou é um livro leve, você lê rapidinho e ele é encantador. E hoje, Carol, como eu venho da educação, a gente vem cheio das datas, né? Também é o dia de conscientização contra o abuso, né? Sexual, infantil e juvenil. E aí tem um livro também de infantil que é muito bom para ser trabalhado na escola, essa temática, que é o Não Me Toca, Seu Boboca. Eu não vou estar com o meu aqui. Que eu tenho um livro aqui, tenho um livro no meu pai, tem livro espalhado, né? Então, Não Me Toca, Seu Boboca é trazer essa temática da exploração sexual para a linguagem mais infantil. Então, é um livro muito bacana, eu também recomendo. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui livro. E aí tem também o infantil, tudo bom, tudo bem ser diferente, que ele vai trazer, né, pessoas que andam de cadeira de roda, gente que precisa de um cachorrinho para andar, que estão os cegos, e aí ele é mais ilustrativo também, muito bom para trabalhar com crianças. O John tá dizendo que o filme Extraordinário é incrível. Eu ainda não assisti o filme, eu vou confessar esse meu pecado aqui, que eu tenho receio de assistir o filme quando eu amo de paixão o livro, né, eu tenho medo de me decepcionar. E a gente tem uma amiga em comum, que é a professora Evani, e ela diz, né, você não pode comparar o livro com o filme, porque são duas artes diferentes. E eu estou tentando, né... Botar no tempo do cinema, né? Tem o tempo do livro e tem o tempo do cinema, da tela. São tempos diferentes, eu acho que... Pois é, então o Extraordinário eu ainda não li, olha aí. Mas o livro é sempre melhor. Vamos ver, o Mirleno viu o filme também, né? Excelente. Gente, vocês estão me convencendo a assistir o filme, hein? Até eu vou querer ver também. Porque eu não sabia, não conhecia. Ai, que legal. E aí, né, eu amo livro também. E aí, um outro livro pra gente que tá aqui nessa live, né, que já é mais adulto e tudo mais, que também vai trabalhar muito essa questão das classes, é Capitães de Areia. Gente, do Jorge Amado, né? Não tem como ler esse livro e não chorar. O meu também tá emprestado, tá rodando por aí, mas é um livro que eu recomendo. Quem não leu Capitães de Areia, por favor, leia essa obra, né? Que vai tratar dos meninos de rua, ali, né, na Bahia, em Salvador especificamente, no Trapistam. É uma obra maravilhosa. Olha, a Guilhermina está dizendo para assistir, mas é bom ser diferente. É isso mesmo, Milena. Essas obras que a gente traz, né, vai trabalhar justamente isso, a questão da diversidade. E aí eu acho que chega, né, de dicas de livro e a gente vai para nossa história. Olha aí, a Dani dizendo que ama, né, os Capitães. Eu também sou apaixonada por essa obra. Então, o texto que eu vou trazer para a gente hoje... Solucei no avião. Tem gente que chora, né? Eu também choro. E aí o meu marido até diz, às vezes a gente, né, ou tá no ônibus ou tá em algum lugar, eu tô com o livro, eu começo a chorar. Ele, Kate, para,
que as pessoas vão pensar que eu tô te brigando, que eu tô te batendo, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô chorando por conta do livro, né? Agora eu tô me controlando mais. Perigoso. Gente, então vamos lá para nossa história de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês Ruth Rocha, né, essa escritora fantástica, e eu vou trazer um livro, Este Admirável Mundo Louco. E esse livro, ele contém 3 histórias, e ele é uma crítica social muito bem bolada. A Ruth Costa, para mim, a Ruth Rocha, ela escreve divinamente bem. E nesse livro ela traz o Admirável Mundo Louco, que é uma história que vai refletir o que a gente está fazendo desse planeta, que eu acho muito legal. Uns pelos outros, que vai tratar de uma história onde as pessoas não têm mais tempo, então elas começam a trocar favores. Por exemplo, a academia que eu faço é perto da casa da Carol. Como o trânsito é muito complicado, eu digo: Carol, você pode malhar 1 hora aí pra mim, porque eu não vou conseguir chegar. Então as pessoas começam a trocar esse tipo de favor. Aí a Carol: Kate, beleza, mas só se tu for pro aniversário da minha cunhada, que é aí na tua rua. E as pessoas começam a trocar esses favores. É uma história bem divertida. Mas... Gostei da ideia de trocar da academia. Começar a fazer troca. De fazer por mim. É fantástico. Se der tempo, a gente lê aqui. Mas aqui eu trouxe pra gente Quando a Escola é de Vidro. Como eu disse, né, eu imaginei que aqui nessa live tivessem pessoas ligadas à cultura, à educação, né, à pesquisa. E aí o que acontece? Será que a gente está preparado, Carol, para receber essa diversidade que a gente tanto fala, que a gente tanto apoia, né? Como que a gente recebe? Então, essa escola de vida vai tratar um pouco disso. E aí eu vou querer a interação de vocês. Vai ter o que fez sentido pra gente e a nossa atuação, tá bom? Então eu vou começar. Quando a escola é de vidro. Naquele tempo, eu até achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes. Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Cada menino ou menina tinha um vidro. E o vidro não dependia do tamanho de cada um, não. O vidro dependia da classe que a gente estudava. Se você estava no primeiro ano, ganhava o vidro de um tamanho. Se fosse do segundo ano, seu vidro era um pouquinho maior. E assim, os vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. Se não passasse de ano, era um horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou não coubesse. Isso, vidro, coubesse ou não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E, para falar a verdade, ninguém cabia direito. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes. Uns eram pequenos e ficavam afundados no vidro. E nem assim era confortável. Ou os muito altos, de repente, se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe. Às vezes até batiam no professor. Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com força, que era para não sair mais. A gente não escutava direito o que os professores diziam e os professores não entendiam o que a gente falava. As meninas ganhavam os vidros menores que os meninos. Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabiam nos vidros, se respiravam direito. A gente só podia respirar direito na hora do recreio ou na hora da educação física. Mas aí a gente já estava desesperado de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns nos outros. As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros na hora do recreio. E na aula de educação física, elas ficavam atrapalhadas. Não estavam acostumadas a ser livres. Não tinham jeito nenhum para a educação física. Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidro até em casa. E alguns meninos também. Estes eram os mais tristes de todos. Eles nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada à toa, era uma tristeza só. Se a gente reclamava, ora, algumas pessoas reclamavam. E então os grandes diziam que sempre foi assim e vai ser assim até o resto da vida.
Uma professora que eu tinha dizia que ela tinha sempre usado vidro, até para dormir, por isso que ela tinha boa postura. Uma vez, uma colega disse para a professora que existe lugar onde as escolas não usam vidro nenhum e as crianças podem crescer à vontade. Então a professora respondeu que isso era mentira, conversa fiada, que aquilo não existe. Tinha menino que tinha até que sair da escola porque não havia jeito de se acomodar nos vidros. E tinha uns meninos que quando saíam do vidro ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair do vidro. Mas uma vez veio para a minha escola um menino que parece que era favelado, carente, sabe? Essas coisas que as pessoas dizem para não dizer que é pobre. Aí não tinha vidro para botar esse menino. Então, os professores acharam que não fazia mal, não. Já que ele não pagava a escola mesmo, pode ficar fora do vidro. Então, o Firuli, era assim que ele se chamava, começou a assistir às aulas sem estar dentro do vidro. O engraçado é que Firuli desenhava melhor que qualquer um. O Firuli respondia as perguntas mais depressa que os outros. O Firuli era muito mais engraçado. E os professores não gostavam nada disso. Afinal, o Firuli podia ser um mau exemplo para nós. E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem bom, de perna esticada, quando queria se espreguiçava e até meio que gozava da cara da gente que vivia preso. Então, um dia, o menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro como qualquer um. Mas no dia seguinte, duas meninas resolveram que também não entrariam no vidro. Se Firuli pode, por que nós não podemos? Mas Dona Demência não dava crédito, deu um coque em cada uma e lá se foram elas, cada uma para o seu vidro. Já no outro dia, a coisa tinha engrossado. Já tinha 8 meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo, que era o diretor da escola. Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado. Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli. É um perigo esse tipo de gente aqui na escola, um perigo. A gente não sabia o que queria dizer fomentada, mas entendemos muito bem que ele estava falando mal do Firuli. E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os meninos um por um e enfiar a força dentro dos vidros. Mas nós estávamos loucos para sair também. E para cada um que ele conseguia enfiar no vidro, já haviam 2 fora. Todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era para ele não pegar a gente. E na correria começamos a derrubar os vidros. E quebramos um vidro, depois quebramos outros e outros. E a Dona Demência já estava na janela gritando: socorro, vândalos, bárbaros! Para ela, bárbaro era xingação. Chamem os bombeiros, o exército, a salvação, a polícia feminina. Os professores das outras classes mandaram cada um aluno para ver o que estava acontecendo. E quando os alunos voltavam e encontravam a farra que estava feita na 6ª série, todo mundo ficou assanhado e começou a sair dos vidros também. Na pressa de sair, começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a sair e quebrar, a cair e quebrar. Foi um custo botar ordem na escola. E o diretor achou melhor mandar todo mundo para casa, que era para pensar num castigo bem grande para o dia seguinte. Então, eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria toda de novo. Então, diante disso, seu Hermenegildo pensou um bocadinho e começou a contar para todo mundo que em outros lugares haviam escolas que não usavam vidro nem nada e que dava certo, as crianças gostavam muito mais. E que de agora em diante ia ser assim, nada de vidro. Cada um podia se esticar um bocadinho, não precisava ficar duro nem nada. E a escola agora ia se chamar Escola Experimental. Dona Demência, que apesar do nome não era louca nem nada, ainda disse tímida: mas seu Hermenegildo, isso não vai funcionar, não é bem assim. Seu Hermenegildo não se perturbou. Não tem importância. A gente começa experimentando isso, depois a gente experimenta outras coisas. E foi assim que na minha terra começaram a surgir essas escolas mais livres.
Depois aconteceram muitas outras coisas que um dia eu ainda vou contar. E acabou. Eu vi que tinha alguns comentários passando, né? Por favor. Ah, sim, aqui, ó. Ruth Rocha, né? Este admirável. Sabe o que acontece, Kate? Como tu tá mostrando, ele sai espelhado. Ah, tá. Mas então depois eu posto nos stories, no meu Instagram e te envio para te postar no Instagram do museu. Ah, legal. Tá bom? As dicas de livro, legal. Aqui os comentários. O que vocês acharam, gente, desse livro? O que ele traz pra gente, né? Tá. Primeiro, perguntaram se era vidro. As pessoas não podiam ser quem elas eram, né? Tem que ser um padrão para ser aceito pelos outros. Maravilha. É uma pegada, né? Seguir. E os que têm medo acabam se submetendo aos padrões, às opiniões maldosas. O Mirleno vem e diz: precisamos de mais firules nos espaços de educação formal e não formal. Aí tem Revolução dos Vidros, é isso aí. Naraná, Luciana, Guigui, Dani, o professor Milveno disse que amou, a Dani, Revolução dos Bichos. Qual o nome? Eu vou escrever aqui para vocês. Este admirável mundo louco. Ruth Rocha. Será que a gente dá conta, Carol? Se todos os meninos resolvem virar firule? Amei. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Olha que legal, o John disse que leu esse livro no ensino fundamental e que é maravilhoso recordar. Que bacana. Carol, você tem algum comentário para fazer? Vocês, se ainda tiver, podem escrever. Esse texto para mim também traz muitas e muitas, assim, reflexões, sabe? Trilhões, né? Cada frase, assim, traz um impacto para a gente repensar, né? Até as nossas ações, né, Carol? Porque de vez em quando eu também dou aula, né? E às vezes a gente não tá bem e a gente quer enfiar esses meninos no vidro. Então, acho que o desafio é esse, né? É trabalhar com o diferente, aceitar esse menino. Eu lembro que quando eu passei na biblioteca escolar, tinha um menino que ele já tinha passado por várias turmas, acho que ele era do 4º ano, e ninguém tinha mais paciência com aquele menino. É um desses que não conseguiu colocar no vidro e já estavam a ponto de expulsá-lo da escola. E aí eu peguei, né, era recém-formada, tipo, praticamente novinha no mercado de trabalho. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? E aí eu percebi que a questão dele era a atenção. Eu era bibliotecária, eu disse, então tu vai ser meu assistente aqui na biblioteca, né? E ele se achava importante quando os alunos chegavam, né? Porque agora eu sou o assistente da Kate, ele me ajudava a arrumar os livros. Olha, a professora fulana não devolveu, você vai lá com ela, ele buscava. Então ele era esse menino que não cabia no vidro, mas que até então a gente não sabia como lidar com ele, né? E aí, de vez em quando, a gente vai experimentando até ver o que dá certo. Mas o quanto é perigoso a gente podar, né, uma criança só por ela... Eu estou trazendo, né, para a criança, que é o público que eu tenho mais contato. Mas o quanto é perigoso, às vezes, a nossa ação de querer que todo mundo seja igual, né, que aprenda, fique caladinho. Vamos ver, a gente tem outro comentário, né? Traz muitas lições. É como se quiséssemos ensinar sobre árvore e natureza sem usar o espaço externo, né, na sala de aula. Temos que usar a criatividade para chamar a atenção dos alunos. Isso também, né, trazer para a questão mais prática. E traz essa questão da exclusão, né, o firule. Como é que a gente olha aquele aluno que muitas vezes a única refeição dele é lá na escola, né? Aquele aluno que acontece muito na nossa rede, que vai com a farda suja porque a mãe tem nem dinheiro para comprar sabão em pó. A gente pensa que isso é conversa, mas não é. Eu tenho muitas amigas gestoras que me contam essa realidade, né? Então, como é que a gente trata esse aluno também? E aí é um contexto a se pensar em todo mundo, né? Na escola, no professor, no aluno, na família. De fato, a situação é um pouco complexa, mas é para a gente começar mesmo a refletir a nossa prática, a nossa ação. Como é que a gente pode contribuir para que esses espaços, seja a biblioteca, a escola, o museu,
né, um centro cultural, seja o que for, sejam mais acolhedoras e menos recriminatórias, né, Carol? Tem alguma coisa para falar? Senão eu posso ir para outro. Comentar, né, assim, da perspectiva da inclusão, né? A gente não tem assim, uma receita de bolo e o nosso processo estamos construindo assim, né? Então, assim, o que eu posso falar em termos do Museu Amazônico, o Museu Amazônico é um museu universitário, um museu tradicional, que durante muitos anos da sua existência, ele trabalhou numa perspectiva mais fechada para os pesquisadores, estrito sensu. E de uns anos para cá, uns 10 anos, no momento em que eu entrei no museu, que eu fui chamada para isso, para fazer isso, abrir o museu, né? Essa foi a minha tarefa. Podia ser outra pessoa, mas a atribuição era essa, era abrir os museus, incluir o público de diversas experiências, não só o público de cientistas e pesquisadores, que eles são importantes e continuam sendo o nosso público. Inclusive, a nossa biblioteca do museu era uma biblioteca especializada para esse público de pesquisadores, de cientistas, mas a Kate só esteve lá conosco, né? Outros contadores de histórias para crianças e histórias da literatura, enfim. Então, isso foi um processo de abertura que foi acontecendo pouco a pouco e que não teve assim, uma receita, a gente vai construindo, né? A gente vai aprendendo com o outro. Então, quando você, Kate, aceita nosso convite de estar com a gente, é importante porque qual é a vontade, o desejo do museu? É reafirmar esse compromisso com a inclusão. A gente não sabe como fazer. A gente acredita que é dar voz às pessoas, especialmente aquelas, a todos, mas especialmente aqueles que não têm voz nenhuma, que o acesso é os anônimos, as pessoas que têm vontade de fazer as coisas, mas que esbarram com dificuldades, né, inclusive financeiras. Então, o Museu Amazônico ele tem essa perspectiva e acredita que é assim que a gente consegue incluir. Mas a gente não inclui só os outros, a gente também se inclui. É um processo de mão dupla. Porque à medida em que a gente consegue incluir o outro, a gente também se inclui com o outro. E isso é muito importante para o entendimento que a gente tem de museu, que a gente também está construindo, ele não está pronto, mas é nessa perspectiva de querer estar junto, de aprender e de se transformar, porque os museus estão mudando. Essa experiência que nós estamos tendo agora é a primeira vez na história, depois de quase 11 anos de museu, né, que eu estou lá, que se faz um lançamento da Semana Nacional online, né? Para você ter uma ideia, eu sonhei essa noite que eu estava fazendo essa festa no nosso salão, que estava borbulhando de gente, né? E aí nosso diretor chegava e pegava todo mundo ali, aquele monte de gente, músicos e artistas, que é com que a gente trabalha muito, né? De repente ele chegava e via todo mundo e eu ficava super aflita, porque a gente não pode estar presencialmente, a gente tem que estar em rede, né? Eu com medo de que ele... Então, a gente também está mudando e a gente também está tentando se incluir nessa internet, nesse mundo online. É assim. E eu acho que, né, Carol? Eu acho que muitas vezes a sociedade, né, fazendo uma questão mais ampla, não se sente pertencente. Por exemplo, em 2009, acho que foi, eu fiz um trabalho sobre a biblioteca pública. E muitas pessoas falaram que nunca tinham entrado naquele espaço pela grandiosidade que eles apresentam. Eu tenho familiares que nunca botaram pé no Teatro Amazonas. Então, como que a universidade, a questão mais científica, o museu, eles vão conversar com a sociedade, né, para trazê-los para esse ambiente? Porque o preço que a gente paga por essa exclusão é muito caro, é muito alto, né? Ontem eu estava refletindo sobre isso. E aí eu tenho umas perguntas aqui, eu vou ler, senão eu vou começar a falar dessa outra questão. E aí, Carol, é um ponto que eu trago. Beleza, a gente está vindo para a mídia, para a internet. Maravilha, quem tem internet, quem tem computador, quem tem celular.
Mas quem não tem, a gente já está fazendo uma outra forma de exclusão. Então, vamos pensar como é que a gente vai atingir esse outro público que não é pouca pessoa, que não tem esse acesso, né? Mas aí são reflexões que a gente está se construindo novamente que a gente vai trazer, né? Eu estou em muitos grupos de pesquisa que está trabalhando sobre isso. Como é que as bibliotecas vão reabrir depois disso? Elas estão migrando o seu atendimento para atendimento remoto, mas ao mesmo tempo eu tenho aluno que não tem um notebook em casa, se tem, não tem internet. Enfim, é outra discussão, né? Outra forma de exclusão também. Uma coisa, Kate, que tem grupos de cientistas estudando o acervo, os acervos, né? Os arquivos de documentos, porque o coronavírus, ele fica nesses documentos também. Então, como vai ser os bibliotecários, com a questão de pegar o livro, né? E o pessoal da documentação, que também tem que pegar no material. Isso tem que haver todo o processo de higienização, não sei. Mas isso com certeza vai ter impacto no trabalho de vocês, né? Muita gente, isso mesmo. A Guigui, né, eu vou pegar daqui dos comentários da Guilhermina. Lamentável, mas a maioria dos espaços são discriminados, né, as pessoas vão. Aí o Mileno tem uma pergunta. Kate, como você percebe o papel do currículo na formação escolar? O currículo é o vidro? Mileno, eu acredito que na maioria das vezes sim, né? Eu até brinco muito com quem foi para a universidade, mas só estudou as disciplinas, não fez um projeto de extensão, não fez um intercâmbio, não fez nada. Ele sai da universidade pensando que aquela realidade é aquela teoria, e não é, né? Então isso vai delimitar muito o nosso trabalho. E aí quer que seja comovida. Por exemplo, quando eu saí da UFAM, eu assumi uma biblioteca escolar. E aí tem que ser catalogada, classificada, desenvolver a competência informacional e tudo mais. Gente, eu fui para uma escola na Colônia Antônio Aleixo, periferia, tráfico, prostituição. E aí como é que eu vou botar toda a teoria que eu aprendi se o ambiente não é propício para aquilo? Então eu tive que estudar um pouco a história da educação, entender daquela comunidade, como é que eu vou fazer o menino ler se ele está com fome? Então é toda uma outra questão, uma percepção da realidade. Então muitas vezes quando a gente se prende só ao currículo, eu acho que ele se torna um vidro sim, Mileno. Com certeza. Aí a Marisete está dizendo, né? E ainda temos alunos com altas habilidades que precisam ser vistos e percebidos. Ixi, é isso mesmo. Guilhermina diz que isso vai mudar à medida que passamos a ter consciência de nosso papel no contexto acadêmico, que é justamente isso, né? E aí, na minha primeira especialização, eu abordei principalmente a formação do professor. E o quanto é importante, né, esse papel da universidade, os professores, eu digo, ter essa consciência. Os alunos que vão sair dali, eu acho que a Carol caiu. Então, né, não existe isso do eu, a gente está interligado, um interfere na ação do outro. E aí, quanto mais pessoas conscientes nesse processo, a gente vai tendo essa mudança, né, Guilhermina? É isso que eu acredito. Mileno está dizendo consciência, essa é a palavra, justamente. O Rico Lopes está dizendo muito feliz em acompanhar, que bom, para deixar gravado. Aí o Mileno diz, isso mesmo, Carol, incluir e incluir-se, com certeza. Que sonho bom, o sonho da inauguração, da abertura do lançamento da semana. É a questão da interação do museu com o público, né? Parabéns ao Museu Amazônico, legal. Eu acredito, tive a oportunidade de conhecer esse espaço através da escola. Perfeito, Jéssica. É isso mesmo. Eu tenho uma professora que eu sempre faço trabalho com ela. Hoje é uma grande amiga. E ela tem um projeto com os alunos de ensino médio, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é onde eu aplico a biblioterapia com esses alunos dela. Ela também leva eles para dentro da universidade, porque é uma escola de periferia. Às vezes o menino não sabe nem o que é, gente, universidade. Então ela tira um dia, bota os meninos dentro do ônibus, leva para o UFAM, né, para que eles comecem a se sentir pertencente àquele espaço. Poxa, eu posso estudar aqui também. Eu lembro quando eu estava nessa escola da Colônia Antônio Aleixo, tinha crianças que nunca tinham ido no centro da cidade, gente, né? Então a gente fez todo esse trabalho que também é de inclusão, né, Carol? Como é que eu vou almejar ter uma profissão, contribuir para a sociedade, se eu nem sei o que existe além
além do meu bairro, além da minha escola. Olha, né? Então é um trabalho importante você tocar nessa questão, porque é preciso criar as expectativas, a esperança, as pessoas precisam se enxergar e ver que são capazes, né? Então, bem bacana tu trazer isso. E aí o Milena diz, concordo, Kate, para haver construção de conhecimento, construção de saberes, é necessário pertencimento, é isso aí. Estágio também ajuda, Kate, com certeza, Dani, ajuda muito. E o quanto é importante que esse profissional que vai orientar no estágio também seja consciente do seu papel, né? Aprendizado. Eu assisti uma live justamente nessa discussão de como que as bibliotecas vão se reinventar, e a professora Valéria Valls, né, que trouxe essa fala. É você lembrar do seu juramento, o que você prometeu fazer quando você se formou. Será que você está cumprindo o que você jurou, né? Quando você responde essa pergunta, você vai trazendo a consciência, vai mudando, né, as suas ações. Matheus, oi Matheus, beijo, estamos ouvindo, perfeito. A criação de atos do currículo pode ressignificar as pautas curriculares. Milena, é o teu tema do doutorado, né? Eu assisti tua live, tô louca para trocar umas ideias sobre isso. Não tem noção, só não arranjei o tempo pra gente papear. E aí o Mileno traz os espaços da cidade, são espaços educativos. Sim, é uma construção formativa. É trazer, parar de pensar que a educação é muito mais ampla, né? A escola, a universidade é só uma etapa dessa escolarização, né? Mas a educação, ela se faz quando você viaja, quando você visita um espaço cultural, um museu, uma biblioteca. Maravilha. Kate Carol do Pó de Peso, estou aprendendo muito. E a gente contigo aqui, cada pergunta que faz a gente pensar, né, Carol? E aí eu não sei como que a gente está de tempo, aí a mediadora da live, o que é que você decide? Nós só temos 2 minutos, dá tempo para contar uma história? Não. Deixa eu só tomar uma. 2 minutos eu acho que não rola, mas eu queria contar para vocês uns pelos outros, que é desse da troca, né? Espera aí que eu falei demais. E, pois é, então, o que vocês querem aí? O projeto Cidade Educadoras é maravilhoso. Vou dar uma lida. Quem fala, chato que fala, conhecimento não se restringe apenas à escola, não mesmo. Ô, gente, eu sou fã, linda, seu discurso se assemelha com o meu. Eu sempre pergunto e falo que jurei por uma coisa. Pois é, né, Dani? Fazer outra live? Então pronto. Carol, encerra essa, deixa salva e eu volto na outra para contar a história um pelos outros, que vocês ficarem interessados, né? Nós temos uma live, né, Kate? Encerra. Aí tu já deixa salva no IGTV e abre outra. Entendeu? Aí eu volto com essa história e a gente finaliza. Oi, Ingrid. Caiu a internet. A Adri está chegando de novo. Cadê a Kate? Estamos esperando a Kate. Caiu a internet, estava ruim, eu tive que ligar de novo. Mas obrigada por vocês estarem aqui prestigiando esse momento. Olha, a Kate chegou, vou convidar. Bora ver como é que convida. Caiu, Kate, perdão, caiu. Então, vou só esperar um pouquinho, porque eu vi que entrou a Marisete, o Mileno, a Dani, e aí eu já tinha começado a história. Então, vamos dar só um tempinho. Enquanto isso, eu não sei quem foi que pedisse, né? Vamos criar um canal. E aí, então, aproveitando, na live do mês passado, eu trouxe as obras da Ana Peixoto e eu comentei, né, que alguns professores estavam pedindo dicas de, olha, a tia do Gutenberg, direto de Nova York. Opa, que prestígio! Legal, sejam bem-vindos.
Bem-vindo. Outra tia tá aqui. Então, a gente criou esse canal para trazer a questão das histórias dos autores amazonenses. Eu estou esperando a idealizadora do projeto, que é a Fabiola Menezes, que é uma produtora, fazer o lançamento, né? Que com ela tem tudo isso, tem um lançamento, não sei o que lá, o negócio não pode ser bagunçado. E aí a gente já tem histórias da Ana Peixoto. Vinícius, não sei se ele está no Rio ou está em Minas, meu amigo bibliotecário também, Mirleno voltando. Deixa eu ver só se a Marisete volta. Então, o nome do canal já é, né? Historiando, é uma websérie, né, onde vai trazer vários capítulos contando histórias de literatura, principalmente infantil e juvenil, dos autores amazonenses. E a gente já tem lá 2 histórias da querida Ana Peixoto. Mas quando a gente fizer o oficial, vocês vão ser notificados pelo Instagram. Posso começar a história, então? Pode. Foi? Então vamos lá. Então, da Ruth Rocha, deste admirável mundo louco. Uns pelos outros. A escola de vidro eu já contei, né? Voltei aqui para a escola de vidro. Então, isso aconteceu há muitos anos, quando as cidades começaram a ficar tão cheias de gente que ir de um lugar para o outro se tornou um problema. Eu morava em São Paulo, que nessa época já tinha 20 milhões de habitantes. E mesmo o metrô, com suas 27 linhas principais, não dava conta de transportar todo mundo. Nas avenidas auxiliares, aquelas enormes avenidas que o prefeito eleito em 1996 construiu e que tem 18 faixas de rodagem, o trânsito às vezes ficava parado 5, 6 horas, de maneira que as pessoas tinham que ficar esperando dentro dos carros. Então, elas faziam a barba, estudavam, jogavam batalha naval, faziam tricô, jogavam xadrez, faziam tudo. Nas ruas secundárias, as pessoas desciam dos carros e dançavam, faziam Cooper, ginástica, balé, lutavam karatê. Afinal, tinha que se aproveitar o tempo. A gente tinha que ficar o dia inteiro abrindo a porta, que toda hora tinha alguém pedindo para usar o banheiro, beber água ou pedindo um comprimido para a dor de cabeça. Então, não sei quem foi que encontrou uma maneira de facilitar algumas tarefas, ou se foram várias pessoas ao mesmo tempo que tiveram essa ideia. Eu só sei que todo mundo começou a trocar os encargos um com os outros, que era para facilitar as coisas, sabe? No começo, facilitava mesmo. A gente telefonava para o amigo e pedia: será que você pode pagar a mensalidade da minha escola, que fica aí pertinho? E o outro respondia: tá bem, eu pago. Mas será que dava para você ir para o aniversário do Aloar, que é aí pertinho da sua casa? E até que funcionava. Às vezes, tinha uns pedidos meio chatos. Você pode visitar a minha sogra, por favor, que ela está muito doente e precisa de companhia? Ela mora no mesmo prédio que você. Como era um pedido meio chato, lá vinha outro pedido chato de volta. Tudo bem, desde que você vá ao enterro do Dr. Genivaldo, que é aí na sua esquina. Mas tinha gente que pedia pra gente umas coisas absurdas. Será que você pode ir ao dentista por mim enquanto eu vou comer uma pizza aqui na esquina por você? Aí não dava, né? Ou então, olha, vai fazer o exame na escola pra mim, que eu vou ao cinema pra você. No começo, quando as pessoas pediam essas coisas, a gente recusava naturalmente. Mas com o passar do tempo, foi ficando tão difícil a gente se movimentar que as pessoas foram concordando em fazer até essas tarefas chatas uns dos outros. Tinha gente que substituía o amigo no trabalho, tinha gente que namorava a namorada dos outros. Diz que teve até um que fez uma operação de apendicite no lugar do primo. Mas aí a coisa começou a encrencar, porque tinha gente que era reprovado pelo outro e o outro ficava danado. Tinha gente que namorava a namorada do outro e não queria mais devolver. Tinha quem pegasse catapora quando estava fazendo a tarefa dos outros e queria indenização porque dizia que isso não estava na combinação. E a coisa começou a ficar ruim mesmo no dia que as pessoas começaram a se aproveitar dessa confusão. Teve gente que tirou o dinheiro do banco para o amigo e não devolveu nunca mais.
Teve gente que pegou o emprego do outro e não saiu mais. Teve até um espertinho que assumiu o comando do 18º Exército no lugar do general Durão e que era para ficar só 2 dias, mas ele não queria sair mais. Mas o cúmulo mesmo foi no dia em que o tal Geraldino Caradura chegou cedo no Palácio do Governo e foi dizendo que o presidente tinha telefonado para ele e tinha pedido que ele ficasse na presidência por uns tempos, que ele estava muito gripado e que Brasília era muito longe e o trânsito estava impossível e coisa e tal. E depois que ele entrou no palácio, quem disse que ele queria sair? Mas nunca mais. Ele inventava que agora não podia, porque estava resolvendo umas coisas importantes. Que agora não podia, porque ia receber uma visita de fora. Que agora não podia por isso, por aquilo e por aquilo outro. Esse cara ficou no palácio durante anos e só saiu quando soube que tinha um cara na casa dele, morando com a mulher dele, gastando o dinheiro dele e, pior, usando o carro dele, que era feito sobre encomenda nas oficinas especializadas de Cochabamba. Essa coisa, hoje em dia, são raras. E agora, vocês me desculpem, tenho muito o que fazer. Tenho que jogar uma partida de futebol com meu sobrinho enquanto ele experimenta o meu vestido na costureira. E aí, gente? Parece que é uma unanimidade a galera querer terceirizar o serviço de malhação, com os secretos vindo para a pessoa que terceirizou. Né, Milena? Aproveitar o tempo, mas tem coisas que só nós podemos fazer, com certeza, né? Tipo malhar, né, professora? Deixa eu ver aqui. Ai, meu dedo às vezes trava. Não consigo fazer um comentário. Ainda bem que eu queria encontrar alguém para malhar no meu lugar, mas os efeitos viriam para mim. Eu queria que tu malhasse por mim para eu ficar sarada. Aí vai. É muito engraçado que uma vez a Nete ficou rindo muito. Ah, que bom, né? Que trouxe uma leveza para nossa tarde. Tem uma outra história aqui também que é bem engraçada. Mas trazendo esse contexto, eu estava assistindo uma aula esses dias, Carol, e ele trouxe, né, nesse tom de... É cômico mesmo, né? Que às vezes a gente compra o livro, aí pensa que comprou, já adquiriu o conhecimento que está lá, né? Pagou o curso online, não fez, mas pensa que já aprendeu. É a mesma coisa, paga a academia, pensa que já ficou malhado, né? Não é só adquirir, tem que ir lá e fazer. Verdade. Deixa eu ver aqui. Tu vai ao dentista por mim enquanto eu vou ao cinema pra ti. Eram as trocas. E era essa a história, a outra, né, que eu tinha citado, que tinha para contar para vocês. Num tom mais leve, para a gente pensar, né, com relação ao tempo. E principalmente quando a vida voltar ao normal, que a gente não sabe como vai ser esse normal, mas eu já estava pegando aqui em Manaus 1h30, 2 horas de trânsito, né? Se pensar o que a gente vai fazer durante esse tempo. Eu acho que ainda não dá para terceirizar os serviços, né? Mas você pode pensar em algo para utilizar. Eu gosto, particularmente, quando eu ando de ônibus, porque é quando eu mais leio. Gente, eu leio muito quando, né, eu tô de ônibus. E aí minhas leituras ficam em dia. Então, usar isso para alguma coisa. Bem, a gente vai terminando, né, Kate? Mas aproveitando para convidar o público que ainda está aí conosco, agradecer, porque saímos e voltamos, né, mais de uma vez. Muito obrigada. E durante a semana continuamos com a Semana Nacional de Museus. Amanhã nós temos Ricardo Lopes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vai falar um pouquinho conosco sobre as perspectivas dos centros culturais em tempo de pandemia e pós-pandemia, né? A gente vai conversar e vai apresentar um pouco desse momento. E no dia 20... que já saiu, né? Sem querer, deve ter caído. Então, quem está aí? Talvez só ouvindo. Então, gente, uma boa tarde para todos, tá? Muito obrigada. Dia 26 de junho,
a gente tá de volta, né, Kate? Tá me ouvindo, Kate, agora? Tô ouvindo, sim. Dia 26 de junho, Kate está de novo conosco no mesmo horário, às 14 horas, trazendo mais Horário dicas de de Manaus. leitura, mais Horário histórias. de Manaus. Hã? 14 horas, horário de Manaus. É importante dizer isso, 15 horas de Brasília, 14 horas em Manaus, é importante. Porque tem gente até de Nova York, né, Kate? Aí é horário de Brasília, 15 horas. O povo que está fora do Brasil tem que fazer a conversão. Então, muito obrigada, Vamos ver, Kate. né, umas histórias que vão falar com a gente no dia 26. Gente, muito obrigada, Carol. Beijão. E a Beijo gente para vai vocês. Fiquem conosco, fiquem na rede. Tchau, querida Kate. Então, muito obrigada por ter assistido a mais este vídeo da nossa live que aconteceu no Instagram. E aí, aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação e toda vez que a gente tiver novo vídeo, tanto de alguma live que aconteceu lá no nosso Instagram, quanto de outras ações, você ficará sabendo. Então, um grande beijo e até a próxima!